Bom, pessoal, então estamos começando mais um hands-on do nosso grupo de estudos de Go. O pessoal que está online, vamos se apresentar, galera? Cássio, começa você. Boa noite, pessoal. Eu sou o Cássio, trabalho na Novelo, César, e é isso. Legal. Emanuele, se apresenta para a galera. Oi, gente. Meu nome é Emanuele. Eu não trabalho em lugar nenhum. Eu sou estudante de desenvolvimento, né? Terminei minha graduação, vou fazer uma pós-graduação agora. E eu tenho interesse em aprender Go, né? Já fiz um workshop aprendendo a fazer um Hello World, mas bem superficial, mas esse ano o objetivo é aprofundar. Legal. Guilherme, se apresenta pra gente. E aí, pessoal, boa noite. Sou o Guilherme. Eu trabalho principalmente com C# no back-end e tenho me aventurado aí na Golândia nas últimas 2 semanas e tenho gostado bastante. Estou aqui para aprender um pouco mais. Legal. João? Eu estava no mudo aqui. Bom, meu nome é João, eu trabalhava na Evercode até recentemente. Em 2016 eu migrei de desenvolvimento mobile para o desenvolvimento Go, bem radical, né? Mas hoje em dia eu estou trabalhando para uma empresa americana que chama Believe, empresa da Califórnia, com Go full time. Bacana. Felipe, estamos gravando já. Felipe, quer se apresentar? Ele tá mudo. Felipe deve estar falando no mudo. Para variar, tô falando no mundo. Bom, gente, meu nome é Felipe, eu trabalho na Nubel com Go full time também. E aí estou tentando aprofundar também os estudos um pouco em Go. Bacana. Bom, o pessoal que encontrou o grupo hoje, a ideia do grupo é pegar o pessoal novato que está começando, que está experimentando a linguagem e demonstrar para eles e bater papo e, enfim, o pessoal veterano está vindo para ajudar e para bater papo e para trocar ideias também. Não existe uma hierarquia definida. A gente só supõe que você sabe programar em alguma coisa. Não precisa ser Go. E a gente fica conversando em cima de Go. A gente tenta gravar os episódios e tenta não passar muito de 1 hora. E depois a gente fica só batendo papo, mas o gravado a gente tenta ficar em 1 hora para ficar de um tamanho aceitável. E na última sessão a gente combinou de dar uma olhada em erros. Enfim, nós primeiros vimos o hands-on, que tem bastante material, é um repositório que o pessoal ajuda a contribuir bastante. E estamos retomando algumas coisas, como erros, por exemplo. E a ideia é que dessa vez não só eu compartilhe a minha tela, tá? Se vocês quiserem demonstrar coisas de vocês, hoje que a gente tem mais veteranos por aqui, por favor, né? Bom, para o pessoal que começou hoje, que está iniciando no Go, o material tá todo aqui, tá? César Jimenez, no GitHub, né? César Jimenez, hands-on. Enfim, pode clonar esse repositório, não tem problema. E se você tiver coisas legais para mostrar, é só fazer um pull request, não tem problema. Tem bastante coisa legal para a gente discutir. E de vez em quando a gente retoma o material e mostra e põe mais exemplos e tudo mais. Bom, vamos falar de erros, né? Erros em Go ao mesmo tempo que é muito simples mesmo, lembra os erros em C, é bem poderoso. A maioria das funções que fazem alguma coisa que possa ser remotamente perigosa vai retornar erro. Como o Go pode retornar mais de um parâmetro no retorno, né? Geralmente, por convenção, o último vai ser o erro. Se tiver possibilidade de retornar erro, vai retornar. Por padrão, o erro é uma interface
que te retorna uma string, basicamente. Né? E é muito fácil criar novos erros. Isso tudo a gente já viu quando a gente estava vendo o básico de erros. Né? Só dando uma recapituladinha. Mas o chato é que, assim, a galera que viu o básico não são vocês. Esse pessoal faltou hoje, né? O pessoal faltou no Hangout. Então, não sei. Alguém quer falar mais sobre o básico de erros antes da gente começar a ir para boas práticas e tudo mais? Eu colocaria um ponto de que essa galera que... Peraí, não é, Marcelo. Tá dando... Peraí, eu vou botar o meu no mudo e aí você fala. O negócio é que, para quem veio de outra linguagem, está mais acostumado com o tratamento de exceção, né? Esse é um ponto que, toda vez que vai falar de erro em Go, você tem que falar, porque quem vem de outra linguagem, como é que eu faço try except ou try catch, ou seja, em Go não é assim que funciona. Se você vai verificar se deu erro ou não. Como o Go tem retorno múltiplo das funções, a sua função vai retornar o resultado da computação dela e o erro, como um segundo valor que ela retorna. Aí, nisso você vai verificar se... nisso que você vai fazer a verificação de erro, seja ela qual for. Eu não vou aprofundar qual é a escolha como tratar o erro, porque tem pelo menos umas 3 maneiras de você tratar esse erro. Mas a base é essa. Que o ponto que eu queria tocar é que quem vem de outra linguagem, ele não tem o try except, e normalmente o erro ele vem da própria função, que ela vai retornar mais de um parâmetro, mais de um valor. A única diferença, assim, não vou entrar muito no conceito, mas que é muito diferente, é porque em Go, fluxos alternativos não são considerados exceções, são considerados uma coisa normal do programa e eles deixam a responsabilidade do programador querer tratar ou não. Aí tem um monte de questões técnicas que o César pode falar um pouco melhor, de como tratar e tal. Legal. Eu não sinto tanto problema do erro em Go não ter um try catch, não ter o sistema de exceções que a gente está acostumado com outras linguagens, porque, bom, primeiro que o meu começo foi no C, e depois eu fui para C++, e quando eu fui para C++, eu achei try catch horrível, então eu desabilitava isso no compilador. Sério, eu odiava usar isso, desabilitava direto no compilador, eu não quero essa porcaria. Então, para mim, onde para pessoal que veio de outras linguagens Go parece muito verborrágico, para mim parece super tranquilo. Porque eu simplesmente... É como se eu tivesse migrado direto do tratamento de erro de C pro Go, sabe? Tô em casa. Bom. Saindo dessa... opa, mais um. Igor, vamos... aceitar o Igor aqui. Bem-vindo, Igor. Oi, Igor, se apresenta pra gente. Alô. Estamos te ouvindo, cara, pode falar. Então, eu sou Igor. Eu estou estudando Go tem algumas semanas. Acho que deve ter umas 3 semanas, talvez. E é para usar num projeto lá na empresa e tal. Bacana, Igor. Depois você assiste o comecinho, a gente vai postar no YouTube o vídeo depois que tiver gravado. Supondo que a gravação deu certo, porque teve uma vez que só saiu a minha voz. Era eu falando sozinho durante 3 horas. Nossa. Bom. Beleza, então. Aí, olha só, pessoal. Retomando, né? Indo já para uma parte um pouquinho de boas práticas. No Go, o pessoal, para tratar esse erro que voltou de alguma função, faz um monte de coisa. Geralmente errado. Geralmente o pessoal trata string, porque ele parece uma string. Você dá printf do erro, ele funciona o printf.
Então o pessoal trata strings. Mas isso é errado. O certo é você tratar o valor do erro. Todos os pacotes bem escritos e todos os pacotes da linguagem, você vai ter variáveis que vão ser membros dos pacotes, né, vão estar lá declaradas dentro dos pacotes, que você pode usar para comparar os seus erros. Então aqui, por exemplo, eu criei uma de brincadeira, né, que é a panetone de chocolate, isso é um erro. Obviamente, panetone de chocolate é um erro. Então ele retorna um erro aqui, né, já avisando qual que é o problema. E para verificar esse erro, né, então a gente tem uma função aqui que retorna o erro, ela verifica se ele verifica o panetone e pode ou não retornar um erro. Se ela retornar um erro, você pode verificar se o erro é panetone de chocolate. E aí, claro que isso gera um panic. Porque essa exceção não tem como ser tratada, o programa morre. Bom, vamos ver isso num... Não panic, cara. Hã? Não, é que o Cássio passou a última semana, acho que as últimas 2 semanas, né? Trabalhando em cima de um sistema que não pode ter panic, é óbvio, porque ele tem que ser super estável e tudo mais. Então, no panic. O Felipe pode falar também. O Felipe também. Amanhã eu vou mexer no GoFN. Hoje tá tranquilo. Amanhã eu vou começar a ter panic. Bom, eu fiz Na verdade, também, um outro ponto para falar é que Panic fará seu programa, né? Então, tem algum jeito de você resgatar isso, mas aí acho que daria um outro hangout para falar sobre isso. Mas e também a stack trace de um Panic é muito difícil de você entender aonde que deu realmente o Panic, porque aquilo lá é uma porcaria de você entender a pilha de erro que ele te manda. Pois é, eu prefiro um erro bem tratado do que o panic. O panic é aquela coisa que, tipo, não tem saída, o programa quebrou mesmo. Eu não gosto de recuperar de panic, acho que não é essa ideia, né? Bom, mas vamos lá, né? Vamos dar uma olhada no exemplo. Esses exemplos, pessoal, como todos os exemplos do hands-on, estão no repositório, tá? Todo o conteúdo do hands-on está dividido em pastas, né? E esses diretórios têm enfim, exemplos e um readmezinho escrito, descrevendo o capítulo, né? Descrevendo o que fazer, né? Bom, e aqui eu estou explicando o erro, como tratar erros você usando variáveis. Em vez de você tratar string, que é errado, você joga o erro para dentro de uma variável, né? E aí, a partir daí, você pode usar essa variável dentro do seu programa para tratar erros. Então, aqui no meu programa, eu tenho a funçãozinha que verifica o estado do panetone. Se o panetone for de chocolate, panic. Se o panetone só tiver o erro que ele está seco, então você vê a origem, se foi sua sogra ou sua cunhada que veio, você teste um comentário sarcástico. Se veio da sua esposa, você entra na função resmunga baixinho. Resmunga baixinho, por falar nisso, dispara uma go routine que tem um loop infinito dentro dela. Mas enfim. Mas a ideia é basicamente essa. É muito simples, na verdade. Você criou o erro, em vez de você colocar ele direto na função, que você poderia ter feito isso, você jogou ele dentro de uma variável. E aí você usa essa variável para comparar as coisas. Né? Vamos dar uma olhada em outro exemplo que fala bem disso. Né? Por exemplo, aqui eu estou num exemplinho
que eu tô vendo se um diretório existe, se um arquivo existe, né? Então eu usei o pacote OS, que tem várias coisas do sistema operacional, pedi o status de um determinado arquivo e ele vai me retornar um erro, né? No caso, esse underline aqui significa que eu não quero saber os outros dados, eu só quero que ele retorne o erro. E aí eu vou verificar esse erro. Só que nesse caso eu precisei usar uma função para verificar esse erro. Por quê? Porque aqui ele fez uma mágicazinha interna. O erro ainda vai funcionar como esperado. Se eu der um print nesse erro, ele vai aparecer na tela. Mas eu quero tratar ele para mim verificar exatamente qual que é o tipo de erro. Se o arquivo não existe, ou se eu não tenho permissão, qual que é o tipo de erro. E para fazer isso, o stat vai retornar. E é claro que só porque eu estou gravando eu não estou conseguindo ir para a definição. Ah, pronto. Agora eu consegui. O stat vai retornar um erro que é mais completo do que o erro padrão. Ele cria essa classe aqui, essa classe não, olha eu voltando para o C++, ele cria esse struct aqui, que é um erro personalizado, é um erro com mais dados. Né? Se eu... tá meio lenta a minha máquina. Pronto. Olha só, aqui nós estamos no comecinho dos erros, né, do pacote GoOS, aliás, pacote OS. Ele criou as variáveis de erro, que é para ele poder comparar quando ele quiser. E ele também tem essa classe dos erros personalizados dele. Como os erros são são uma interface, qualquer coisa que implemente error e retorne uma string vai ser aceito como erro, vai funcionar, porque é uma interface, e interface em Go significa que você só precisa implementar as funções que aquela interface espera receber. Se você implementou as funções que aquela interface espera receber, automaticamente ela está válida para ser daquele tipo. Então, o que ele fez? Ele criou um ponteiro para struct, que ele queria, né? De nome error, que retorna uma string, e já formata para você o erro com os elementos que ele queria da struct. Enfim, essa é uma forma bem completa de você tratar erros. A única coisa que você tem que fazer, se você quiser criar o seu próprio tipo de erro, é implementar esse cara aqui. Que aqui ele implementou numa linha só, inclusive. Pessoal, o Cássio, o pessoal mais veterano, quer comentar sobre esse trecho? Cássio saiu do mudo e voltou para o mudo. Então Acho que ele confundiu os botões. Na verdade, eu acredito que sempre que possível a gente tentar usar erros mais específicos é sempre aconselhável, porque senão nem sempre só uma mensagem ou ficar como o método de erro padrão, que é o erros.nível, ele só recebe uma string. Se a gente quisesse criar uma mensagem de erro mais completa, a gente teria que ficar concatenando string. Se você tem que ficar concatenando string, cria seu tipo de erro, que é bem mais simples de lidar. Eu gosto dessa ideia. Fala, Cássio. A ideia é você manter o contexto do erro que aconteceu. Eu posso dar até um exemplo do lado do GoFN, que a gente mexeu, que é o seguinte: às vezes a gente está em 3 níveis de funções. Então, é uma função que chama outra, e essa terceira função ela tem 2 tipos de erros que ela pode retornar. Então, nossa, como é que eu vou saber qual é o tipo de erro? Por ser uma interface, ele pode dar qualquer erro. Então, pode ser um erro de uma permissão, pode ser um erro de arquivo, ou pode ser um erro no segundo ponto daquela função, que era outra coisa diferente. Então, o que acontece? Se você simplesmente concatenar, você não tem o contexto de quando o erro aconteceu. Então, na hora que ele voltar a stack toda, eu dei o exemplo de 3 níveis de funções, quando ele voltar para trás e chegar na sua função main,
ele já não vai ter nenhuma informação precisa, tipo, nenhuma informação precisa do que realmente aconteceu lá. E para você depurar e descobrir que o erro, na verdade, está lá naquela terceira função que foi chamada lá dentro, é complicado. Então, igual você colocou o OS, acho interessante que ele mantém OP, PFE e tipo um erro. Então você consegue, tem um erro naquela função, ele pode pegar esse contexto, jogar para quem chamou pode tratar isso ou não, mas interessante é sempre ele manter esse contexto. Uma boa prática que eu acho é você não deixar esse contexto escapar, porque às vezes você pode, eu já vi alguns códigos em que ele pega esse erro e em seguida retorna o erro new, que é uma string. No que ele fez, você perdeu toda aquela informação que ele tinha de quando ele deu realmente o erro. Eu queria fazer uma pergunta. Supondo que eu esteja dentro de um pacote e esse pacote ele realiza algumas lógicas de negócio lá, insere coisas no banco, por exemplo, e supondo que eu não tenha apenas esse pacote no meu projeto, eu tenha vários pacotes que fazem coisas diferentes e por acaso ocorre um erro assim, por exemplo, como esse path error. Como que eu posso saber lá no meu log que esse erro ocorreu dentro de tal pacote, de tal função? Como que eu consigo encontrar esse caminho de volta até o ponto que realmente ocorreu o erro? Porque, tipo assim, esse erro eu concordo com vocês que tem a mensagem, tem até os campos OP, PF ali para dar uma descrição maior, mas eu não consigo ainda chegar na minha função, por exemplo, que realmente ocorreu esse erro. O que eu costumo fazer para ter essa informação bem fácil, porque enfim, ela é uma função importante, principalmente quando eu estou depurando o código, é simplesmente nessa string que vai ser retornada, a primeira coisa que eu retorno na string é a função. Só para mim ter uma dica visual do que está acontecendo, a menos que seja uma mensagem específica, do tipo arquivo inexistente, sabe? Aí não, aí eu retorno realmente só arquivo inexistente como mensagem de erro. Mas é importante deixar ressaltado que uma coisa é erro para o usuário e uma coisa é erro para a gente. A gente que é desenvolvedor bota o maior número de informação possível. O erro que vai para o usuário é outra coisa. Certo, concordo também. Uma abordagem legal, Igor, que tem até num texto do Dave Cheney, que ele fala, ele até tem uma biblioteca, tem uma lib que chama Errors, e que ele faz o wrap do erro. Então, quando você vai passando de níveis entre um nível e outro, ele envelopa aquele erro, mas mantém ele. Então, você consegue, por exemplo, vamos supor que o terceiro nível lá deu esse erro do path, mas não vamos saber que foi naquele terceiro nível que ele deu o path ou algo assim. Ele tem todo o stack. No que ele faz o wrap, que você bota lá, erros.wrap, ele guarda qual função, qual linha e a mensagem de erro. Então ele vai envelopando isso e vai voltando para trás. Se quiser, eu tinha até encontrado essa biblioteca já. Ela vai criando stack traces, né? A cada vez que você chama ela uma vez, você passa um erro para dentro dela. Você pode dar um print erros. Ele tem um erros.print, que ele exatamente vai dar aquele stack muito mais legal para você, sabe? Você sabe se com essa biblioteca tem como eu, por exemplo, logar os argumentos que foram passados para a função onde o erro ocorreu, por exemplo? Supondo que eu tenho uma função chamada salvar. Aí dentro dessa função ocorreu o erro. Aí eu chamo essa biblioteca. Mas eu queria também logar dentro desse objeto de erro os argumentos que foram passados para essa função salvar. Nesse caso, aí é com você. Você teria que fazer uma estrutura de erro personalizada, que ele mantesse esses argumentos que foram passados, e você envelopa esse seu erro. Em vez de você simplesmente dar o erro Não, cara, o tipo erro ele é uma interface, né? Uma interface que para você poder implementar ela, você só precisa implementar o método erro, que é, no caso aqui, o que você está vendo aqui nesse arquivo da Extended Library, no path error, ele criou um struct com os campos que ele quis
e ele implementou o método erro para esse tipo de struct que ele tinha criado acima, e aí ele retorna. E esse método erro, se você olhar na documentação, ele tem que retornar uma string. Essa string pode ser o que você quiser. Né? Entendi. E aí ele construiu aqui o retorno que ele quis. No system call, no syscall a mesma coisa, no new syscall, aí por aí vai. No seu caso, Basicamente você pode criar o tipo que você quiser, contanto que você implemente esse método erro e retorne uma string. Essa string pode ser o que você quiser, você pode passar para ela o parâmetro que você quiser, do tamanho que você quiser e por aí, né? Inclusive, se você não quiser colocar os argumentos nessa string, você lembra que você tem essa struct, que você monta ela do jeito que você quer. E essa struct é um erro customizado. Num projeto de teste que eu estava fazendo, eu fiz o seguinte: na mensagem de erro, na string, eu coloquei no início, igual o César falou, acho que foi o César que falou, o nome da função, e meio que coloquei assim, parênteses, e depois eu fiz uma serialização dos argumentos da função, sabe? Com aquela biblioteca spill. Aí eu tinha essa informação, assim, no caso. Você tinha perguntado em termos da biblioteca a errors lá do Dave Chen. No caso dela, igual eu falei, ela para printar, ela printa esses... ela vai printar em forma de string. Então, o que você fez é legal, porque ele teria uma representação visual do que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, você consegue resgatar as estruturas, porque ela mantém a estrutura. Na hora que passa entre uma função e outra, ele mantém a estrutura no envelope, né, no mapper. Ah, isso é legal, Então, não sabia dessa parte. Você conseguiria também buscar um ponto OP na hora que ele voltar, entendeu? Na hora que você fosse desenvelopando, você poderia conseguir chegar nesse ponto OP de volta. Entendi. Beleza. A sua abordagem eu achei bem legal porque ela é mais visual. Ela seria bacana porque na hora que ele desse um errors.print no seu main, você teria já de cara totalmente visual toda a sua stack trace ali, onde ele rodou e onde ele deu erro. Eu aprendi a fazer isso no Node. Eu passei vários problemas com microserviço rodando em produção, dando erros que eu não conseguia achar onde estava ocorrendo. Aí eu acabei usando essa técnica, assim, de certa forma. Então, eu acho legal essa abordagem do OS, de você ter uma string que te descreve bem o erro, mas claro que você pode descrever melhor ainda, falando o que você quiser, né? Enfim, arquivo, função, o que você quiser. E você ter funções que vão ser usadas para comparar o erro, porque dessa forma você continua tendo o erro na forma de uma variável que você pode comparar, você continua tendo a flexibilidade de não comparar strings e sim comparar só as instâncias do erro, né? E você também tem uma mensagem agradável na tela, porque, sério, quando você está programando e você tá com um erro que, sei lá, tá 3 níveis lá para baixo, pode ser difícil de você achar onde que está o bug. Só para o pessoal que não estava aqui quando a gente estava batendo papo, a gente teve uma ideia de piada, claro, de colocar um contador, né? Colocar um inteiro dentro de uma struct de erro, e esse é seu erro padronizado. Daí, toda vez que você retorna o erro, você tem que incrementar esse contador. Se o seu erro for maior que 3, você tem que fazer refactoring do seu código. Enfim. Bom, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa sobre erros? Só tem mais dúvidas? Mais dúvidas? O pessoal que está começando quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma outra pergunta. Eu não fui muito a fundo nisso, mas eu estava dando uma olhada na biblioteca, o pacote runtime, ele parece permitir você fazer algumas coisas com o processo, né, que está executando, assim. Eu queria saber se tem como, por exemplo, eu fazer essa parte, por exemplo, que eu tinha falado sobre os argumentos da função, se tem como eu inspecionar automaticamente por esse pacote, de maneira meio que sem precisar especificar argumento por argumento, sabe? Fazer com que o pacote, fazer com que a função ali de log,
de log de erro, ela automaticamente busque todos os argumentos da função. Vocês sabem se tem algum jeito de fazer isso? Através de inflection ou esse runtime, talvez? Tem sim. Eu já esbarrei com isso há algum tempo atrás, mas eu não tenho a referência, eu preciso encontrar isso de novo. Mas eu sei que é possível sim. Se eu não me engano, você usa. Na verdade, você usa muito parecido com os pré-defines do C, pelo que eu me lembro. Mas faz tempo que eu vi isso, eu não tenho certeza. Entendi. E aí você sabe qual foi o arquivo, qual foi a linha, qual foi a função. Você sabe todas aquelas coisas que você teria num define, num compilador GCC da vida. Entendi. Vou dar uma olhada então mais a fundo sobre isso. Eu Talvez seja realmente, possível, então. eu realmente não me lembro onde foi que eu vi isso, mas eu esbarrei com essa possibilidade sim. Beleza. Vou dar uma olhada também, então. Qualquer coisa eu mostro pra vocês aí o que encontrei. Sim, o ideal é conversar lá no nosso grupo, no Slack, e trazer as coisas para mostrar pro pessoal. A ideia é que assim, não tem hierarquia. A gente tá aqui pra, achei tal coisa, isso aqui é legal, tal, e demonstrar, e enfim. Concordo. Ter mais gente além só de mim compartilhando a tela. Vale a pena ressaltar também um ponto que isso é um pouco não tem muito a ver com isso, mas é um pouco da estrutura do Go. Eles partem do princípio, que diferente do Java, que eu tenho mais familiaridade além do Go, que tudo você coloca numa nova classe e tudo mais, no Go não. Você, a princípio, coloca tudo num arquivo só e quando começar a ficar grande você separa. Porque, inclusive, eu vou deixar o link lá no canal depois, o Francesc, que é um dos criadores do Go, ele vira e mexe, faz vídeo fazendo code review no código open source de alguém. E um dos códigos, o cara tinha separado demais o código e tudo mais, ele pegou e colocou tudo num arquivo só. Bacana isso. Você vai ver muita coisa no Go. Só uma correção, o Francesc não é um dos criadores do Go, hoje ele é um dos principais contribuidores, mas ele não participou da criação. Então, você vai ver muita coisa no Go que não é muito canônico, mas a gente fez a vida inteira. Pelo menos eu fiz a vida inteira. Você vai ver variáveis com uma só letra. Você vai ver um monte dessas coisas que o pessoal torce o nariz, mas você vai ver e fala assim, poxa, mas essa variável, a vida dela é só nesse bloco de código que tem 3 linhas. Por que eu preciso ter um nome de 20 letras para essa porcaria se eu sei exatamente o que ela está fazendo? Ela devia ser óbvia. Então, assim, você vai ver um monte de coisa que nas outras linguagens geralmente o pessoal não faz. Eu tava no livro que eu peguei pra ler sobre Go, o The Go Programming Language, o autor fala que é realmente uma boa prática você escolher nome simples e tal, igual colocar uma letra mesmo no nome da variável. Se, por exemplo, se o tipo dela for bolo, você cria uma variável com o nome B, por exemplo. É bacana isso, pelo menos é um padrão, né? Achei interessante. E você começa a criar seu próprio padrão e usar o que é óbvio. Por exemplo, eu costumo criar variáveis i para um iterator, né, para fazer um índice, b para um buffer qualquer, de string ou qualquer coisa, m para mapa, e aí vai. Mas assim, quando eu crio uma variável que só tem uma letra no nome, a vida dela, o escopo dela, geralmente é bem pequeno. É mais ou menos assim, ela vai ser usada num escopo de uma meia dúzia de linhas de código. Se você vai criar uma variável que vai ter a vida inteira do programa, ela vai ficar viva o tempo todo, aí é melhor ela ser mais descritiva que uma letra só. Concordo. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para falar? Mais dúvidas? Ixi, o pessoal ficou todo Eu acho que não, hein? Bom, então eu acho que a gente matou a parte de erros. Também não tem muito o que falar. A gente falou do básico, né? Acho que a gente cobriu bastante terreno. Então eu vou parar a gravação e aí a gente entra para a parte de bate-papo, que é só isso mesmo, bate-papo. Tá legal? E aí a gente continua batendo papo sobre a linguagem em geral.
Não, até bom que o vídeo não fica tão longo. Isso, vídeos curtinhos são melhores. Então é isso. Ninguém esqueceu de se apresentar? Não, acho que não. Então, beleza. Para quem está assistindo, até mais, galera.